Capítulo 2, Majestosa Monotonia, Parte 2. Esse não é o Deus da graça que deseja que todos os homens sejam salvos, 1 Timóteo 2,4. Esse não é o Deus encarnado em Jesus e que Mateus veio a conhecer, o Deus que chama pelos pecadores, categoria que, como eu e você sabemos, inclui todo mundo. Isso me traz à lembrança uma cena maravilhosa do conto Revelação, de Flannery O'Connor, baseado no último livro da Bíblia. O protagonista é a senhora Turpin, uma mulher farisaica muito orgulhosa de sua boa disposição, de suas boas obras e de seu senso de decência. Ela tem pouca consideração pelos negros e pelos brancos pobres. Ela odeia os deficientes e os doentes mentais. À noite, na cama, fica se perguntando quem ela seria se não pudesse ter sido ela mesma. Se Jesus tivesse dito a ela antes de fazê-la: há apenas duas vagas disponíveis para você. Você pode ser uma negra ou então uma branca pobre. Qual dessas você escolhe? Ela teria se retraído e se contorcido antes de finalmente responder: tudo bem, faça-me negra então, mas não uma dessas maloqueiras. E ele a teria feito uma mulher negra, limpa e asseada, ela mesma numa versão negra. Bem, um dia a senhora Turpin vai ao consultório médico e vê-se cercada pelo tipo de pessoas que ela despreza. De repente, uma jovem com acne atravessa a passos largos a sala de espera, golpeia a senhora Turpin com um livro e tenta estrangulá-la. Quando a ordem é finalmente restaurada, a senhora Turpin, como se estivesse aguardando uma revelação, pergunta: o que você tem a me dizer? Volte para o inferno de onde você veio, sua porca velha, grita a moça. A senhora Turpin desaba. O seu mundo se fez em pedaços. O Deus que ela havia moldado à sua própria imagem, tão satisfeito com sua piedade, havia desaparecido. Ela vai para casa e fica em pé no seu quintal, olhando para o chiqueiro. Recebe então uma visão. Do chão se ergue uma ponte brilhante, oscilante e ardente que liga a terra até o céu, e por ela uma enorme horda de almas subiam barulhentamente rumo ao céu. Havia multidões inteiras de mendigos brancos, limpos pela primeira vez em suas vidas, e grupos de negros trajando roupas brancas, e batalhões de deficientes e de lunáticos gritando, batendo palmas e saltando como sapos. Finalmente, uma tribo inteira de gente como ela mesma, marchando atrás dos outros com grande dignidade, da forma indiscutivelmente ordeira, sensata e respeitável que podia, em todas as ocasiões, esperar-se deles. Eram os únicos que cantavam afinado. Ainda assim, ela podia ver pelas suas expressões chocadas e alteradas que até mesmo as virtudes deles estavam sendo desfeitas. A história termina com a senhora Turning voltando a entrar em casa ouvindo apenas as vozes das almas subindo rumo aos campos estrelados e gritando Aleluia. Talvez haja um traço de senhora Turning em bastante gente santa. Uma amiga minha me disse anos atrás que a única coisa que a deixava incomodada a respeito de ir para o céu é que ela não vai poder escolher os que se sentarão ao seu lado na mesa do banquete messiânico. Nossa experiência com o amor incondicional de Deus deve ser moldada pelas Escrituras. A palavra escrita de Deus deve se apoderar de nós da mesma forma que a sua palavra falada se apoderou de Isaías, de Jeremias, Ezequiel e Oséias. Da mesma forma que a palavra falada de Cristo fascinou Mateus e Maria Madalena e cativou Simão Pedro e a mulher samaritana. A palavra que estudamos tem de ser a palavra que oramos. Minha experiência pessoal com a incansável ternura de Deus não veio da exegese, não veio de teólogos ou escritores espirituais, mas de ficar sentado, imóvel, diante da palavra viva, suplicando que Ele me ajudasse a compreender com a minha mente e com o meu coração a Sua palavra escrita. O mero conhecimento acadêmico não pode sozinho nos revelar o Evangelho da Graça. Não devemos jamais permitir que a autoridade de livros, instituições ou líderes substitua a autoridade de conhecer Jesus Cristo pessoalmente, diretamente. Quando as visões religiosas de outros se interpõem entre nós e a experiência de primeira mão de Jesus Cristo, tornamo-nos agentes de viagem pouco convincentes, que distribuem sem convicção panfletos para lugares que nunca visitaram.
Em seu famoso Sermão de Natal de 1522, Martinho Lutero clamou: "Ah, se Deus permitisse que a minha interpretação e a de todos os outros mestres desaparecesse, e que cada cristão pudesse chegar diretamente à Escritura apenas e à pura palavra de Deus. Percebe-se já por essa tagarelice minha e a incomensurável diferença entre a palavra de Deus e todas as palavras humanas, e como homem algum pode, com todas as suas palavras, adequadamente alcançar e explicar uma única palavra de Deus. Trata-se de uma palavra eterna e deve ser compreendida e meditada com uma mente silenciosa. Ninguém é capaz de compreendê-la a não ser a mente que a contempla em silêncio. Para qualquer um capaz de fazê-lo sem comentário ou sem interpretação, meus comentários e os de todos os outros não seriam apenas inúteis, mas um estorvo. Vão para a própria Bíblia, caros cristãos, e não permitam que as minhas exposições e as de outros estudiosos sejam mais do que uma ferramenta que capacite a edificar de forma eficaz, de modo que sejamos capazes de compreender, experimentar e habitar a simples e pura palavra de Deus, pois apenas Deus habita em Sião. O filósofo Jacques Maritain disse certa vez que o ápice do conhecimento não é conceitual, mas experiencial. Eu sinto Deus. Essa é a promessa das Escrituras. Aquietai-vos e sabei, experimentai que eu sou Deus. Minha própria jornada dá testemunho disso. O que quero dizer com isso é que um Deus vivo e amoroso pode fazer, e de fato faz, a sua presença ser sentida. Pode falar e de fato fala conosco no silêncio do nosso coração. Pode e de fato nos acolhe e acaricia, até que não tenhamos mais qualquer dúvida de que Ele está próximo, de que Ele está de fato aqui. Tal experiência é pura graça para os pobres, para as crianças e para os pecadores, que são os personagens privilegiados no Evangelho da Graça. Ela não pode ser extraída à força de Deus. Ele a concede livremente, de fato a concede, e tem concedido a gente como Moisés, Mateus, Roslin e eu mesmo. Na verdade, não existe ninguém para quem Deus a negue. Disse assim Inácio de Loyola. A experiência direta de Deus é de fato graça e basicamente não há ninguém a que ela seja recusada. Em essência, há uma única coisa que Deus pede de nós: que sejamos homens e mulheres de oração, gente que viva perto de Deus, gente para quem Deus seja tudo e para quem Deus seja suficiente. Essa é a raiz da paz. Temos paz quando o Deus gracioso é tudo o que buscamos. Quando começamos a buscar qualquer coisa além dele, nós a perdemos. Como disse Merton na última declaração pública antes de sua morte. Este é o chamado dele para nós, simplesmente sermos gente a quem basta viver perto dele e renovar o tipo de vida em que essa proximidade é sentida e experimentada. Houve uma época na minha vida em que eu não sabia coisa alguma a respeito desse Deus gracioso e seu Evangelho da Graça. Antes do meu encontro com Jesus, minha vida pessoal era marcada por culpa, vergonha, medo, ódio a mim mesmo e, obviamente, baixa autoestima. Veja, crescendo como um católico no fim das décadas 30, 40 e 50, minha preocupação central era o pecado. O pecado estava em todo lugar. Ele nos consumia e dominava nossa consciência. Havia dois tipos de pecado: o mortal, que era mais sério, e o venial. Cometer um pecado mortal é saber claramente que o que você está prestes a fazer, pensar, desejar ou dizer é seriamente errado, e ainda assim fazê-lo, pensá-lo, desejá-lo ou dizê-lo da mesma forma. A maior parte das coisas erradas que fazemos se encaixa na categoria menos ofensiva do pecado venial. Cometer um pecado venial é fazer alguma coisa que não é tão errada assim, ou fazer algo seriamente grave que você não acha que é tão errado assim, ou que o seu coração não tem realmente vontade de fazer. Se o seu irmãozinho menor está sendo uma peste e você diz a ele que queria que ele estivesse morto, você cometeu um pecado venial. Se você dá um tiro e o mata, cometeu um pecado mortal. Embora a diferença entre o pecado mortal e venial pareça óbvia, não se engane. Há mais aqui do que parece na superfície. O que é seriamente errado e o que não é? E quem decide?
Eis uma situação que cada católico da minha geração era obrigado a enfrentar rotineiramente. Você está no Yankee Stadium assistindo a um jogo de beisebol numa noite de sexta-feira em junho de 1950. Católicos são proibidos de comer carne às sextas-feiras sob pena de pecado mortal. Mas você quer um cachorro-quente. Considerar a possibilidade de comer carne numa sexta-feira é por si mesmo um pecado venial. Querer comer é outro. Você nem mesmo saiu da poltrona e já pecou 2 vezes. Se você acabar mesmo comendo um, fora o risco de engasgar com a comida proibida e ser punido na mesma hora por Deus, você cometeu um pecado mortal ou venial? Bem, se você acha que é mortal, pode ser que seja mesmo mortal. Se você acha que é venial, talvez ainda assim seja mortal. Depois de muito refletir, você decide que é venial. Você chama o vendedor de cachorro-quente, tira o dinheiro do bolso e compra um. Este é claramente um ato voluntário. Você acha que pode ir confessar seu pecado ao padre no sábado à noite? Mas espere lá! Um pecado venial não se torna mortal quando você o comete deliberadamente? É um risco que você está correndo. E se você esqueceu que é sexta-feira? Nesse caso, comer o cachorro-quente talvez não seja pecado, mas esquecer que é sexta-feira é pecado. E se você lembrar que é sexta-feira quando estiver na metade do cachorro-quente? Será um pecado venial terminá-lo? E se você jogar o resto fora, não é desperdício de comida? Em 5 minutos, você já cometeu pecados suficientes para mantê-lo no purgatório por 1 milhão de anos. A coisa mais simples a fazer é não arriscar. Fique longe do Yankee Stadium nas sextas-feiras. Ser católico naqueles dias significava uma luta para evitar o pecado, quer fosse mortal ou venial. Ao mesmo tempo em que você não queria ir para o inferno, não queria também apodrecer no purgatório. É melhor evitar os riscos. Ponderar cada pensamento, palavra, ação, desejo e omissão. Concluir que tudo o que você tem vontade de fazer é pecado. Em retrospecto, embora muito de tudo isso pareça hilariante, os sentimentos de culpa e de vergonha eram terrivelmente reais. Numa noite de verão de junho de 1947, cheguei à puberdade. Comecei a explorar meu corpo no chuveiro e pela primeira vez ele formigou em resposta. Me masturbei, entrei em pânico, enfiei as roupas mesmo antes de me enxugar e corri para a igreja local, onde confessei meu pecado. O padre trovejou. Você fez o quê? Você sabia que pode ir para o inferno por causa disso? A voz dele retumbou pela igreja repleta de gente. Fui para casa sentindo-me humilhado e assustado. Desde então, tenho conhecido muitos confessores gentis, sábios e compassivos, e os afetuosos ventos da primavera têm soprado na Igreja Católica depois de um longo e gélido inverno. Ao longo dos anos, a consciência crescente da graça radical produziu profundas mudanças em minha percepção de mim mesmo. A justificação pela graça mediante a fé significa que sou aceito por Deus como sou. Quando minha mente é iluminada e meu coração penetrado por essa verdade, posso me aceitar como sou. A autoaceitação genuína não deriva do poder do pensamento positivo, de jogos mentais ou da psicologia popular. É a operação da fé no Deus da graça. Por diversas vezes durante meu ministério, as pessoas têm expressado o temor de que essa autoaceitação irá abortar o processo de conversão em andamento e conduzir a uma vida de ociosidade espiritual e frouxidão moral. Nada poderia estar mais longe da verdade. A aceitação do eu não implica em me resignar com o estado de coisas. Ao contrário, quanto mais plenamente aceitamos a nós mesmos, mais começamos a crescer de forma bem-sucedida. O amor é um estímulo muito superior à ameaça e à pressão. Certa santa costumava dizer que era o tipo de mulher que avança mais rapidamente quando atraída pelo amor do que conduzida pelo medo. Ela era, no entanto, perspicaz o bastante para saber que somos todos nós esse tipo de pessoa. É possível se alcançar grande santidade de vida ao mesmo tempo em que nos mantemos tendendo à mesquinharia, à insinceridade, sensualidade e inveja. Mas o primeiro passo será sempre reconhecer que sou assim. Em termos de crescimento espiritual, a convicção fé de que Deus me aceita como sou é um tremendo incentivo para que eu melhore. Quando nos aceitamos pelo que somos, diminui em nós a fome de poder,
e da aceitação de outros, porque nossa intimidade conosco nos reforça o senso de segurança. Deixamos de nos preocupar em ser poderosos ou populares, deixamos de temer as críticas porque aceitamos a realidade de nossas limitações humanas. Uma vez integrados, é com menos frequência que somos assaltados pelo desejo de agradar aos outros, simplesmente porque ser verdadeiros conosco produz paz duradoura. Somos gratos pela vida e nos amamos, nos apreciamos a nós mesmos em profundidade. Esse capítulo começou com um hino de louvor ao poder do Deus manifesto nas obras da criação. O Evangelho da Graça elimina qualquer aparente dicotomia entre o poder de Deus e seu amor, pois a obra de criação é um ato de amor. O Deus que lançou das pontas dos seus dedos este universo repleto de galáxias e estrelas, pinguins e mergulhões, gaivotas e pelicanos, pomerânios e poodles, elefantes e sempre verdes, papagaios e carrunchos, pêssegos e peras, e um mundo repleto de filhos feitos à sua própria imagem, é o Deus que ama com majestosa monotonia. Qualquer um que tenha experimentado o amor do Senhor, da dança, poderá lhe dizer: monótono não é sinônimo de tedioso.